nosso cotidiano. A gente vê inclusive os formatos de transmissão de TV, de vídeos, né, em TVs, que tem uma formatação diferenciada. Então deve existir uma preocupação aí para que, independente de qual dispositivo esteja sendo acessado, tenha uma boa visualização dessa resolução. Para evitar dificuldades de leitura, é aconselhável. Bom, a gente orienta que a utilização do layout fluido, adaptável a diversos tamanhos de tela. Os anúncios devem ser mantidos nas bordas da página, sem que poluam a visualização da informação-chave. Um anúncio colocado próximo de uma informação importante pode tirar o foco da atenção do usuário para o conteúdo. Outro, o design deve manter arquivos de tamanho pequeno. Os botões de avançar e retroceder nos browsers são os mais usados na internet. Se uma página demorar exageradamente para carregar, o usuário pode desistir de acessar o conteúdo. Por esse detalhe, é importante manter os arquivos das páginas em tamanho pequeno. Outra é evitar o exagero nas imagens com texto. O navegador não consegue ler texto nas imagens. Por esse motivo, é bom evitar tal procedimento. Fundo de páginas na web. Na web, o fundo de uma página é composto por padrões de cores ou texturas que desempenham um papel importante no resultado final de uma página, pois aumenta o interesse do projeto visual. Outra dica aí sobre fundos de página na web, poderemos destacar que para que o fundo se apresente de forma harmônica com a página, é fundamental que se observe algumas recomendações sobre cores. Quais são? Primeiro, é recomendável a utilização de cores neutras para o fundo. As cores neutras favorecem a leitura e visualização do texto. Ou seja, uma cor bastante carregada, uma tonalidade forte, escura, só vai dificultar e vai cansar a vista da pessoa. O uso de cores muito escuras em toda a página pode ocasionar cansaço visual. O fundo de uma página deve aumentar o entendimento do conteúdo, portanto não é recomendado utilizar elementos aleatórios. Se utilizar fundo colorido, as cores do texto devem trabalhar em contraste mais forte em relação ao fundo da página. Por último, o fundo da página não pode pode de forma alguma chamar mais atenção do que a informação, claro. São dicas básicas, mas se a gente segue elas, com certeza nós vamos atingir aí os objetivos aí, e até mesmo a satisfação por parte dos usuários. Em relação aos textos, né, fontes, tamanho, cores, o texto resulta do agrupamento de letras, de modo a formarem palavras. Na web, esses textos podem ser agrupados sistematicamente, centralizado, justificado, alinhado esquerda a direita, né? Obedecendo aos tipos e tamanhos de fontes, características do tamanho das letras, os tipos de escrita, e ajuda a compreensão e visualização da informação na página, né, da web pelo leitor, ou seja, na legibilidade ou leitura de fácil entendimento. Né? Quais são as recomendações de usabilidade para textos na web? Quais são essas dicas? A fonte deve ser proporcional, né, ao tamanho do texto. Fontes pequenas demais dificultam a leitura e dispersam a atenção. Ao realçar o texto, não se recomenda o uso sublinhado, né, pois pode dificultar a leitura linha superior em um texto contínuo. Além de confundir o usuário, deve-se reservar o uso sublinhado para destacar os links como padrão adotado na web. As linhas curtas facilitam a leitura pela redução do movimento excessivo dos olhos. Olha só como são dicas aí que a gente muitas vezes não percebe, né? Nós como usuários também sofremos com isso daí, em alguns sites, algumas páginas, mas deve ter o cuidado aí quando se for confeccionar, né, novas páginas, novos sites. A organização de forma clara e regular da fonte do texto na página aumenta sensivelmente a legibilidade e a habilidade de leitura do usuário. Bom, sobre ícones, poderemos colocar aí ícones, símbolos e índices são usados com frequência nas interfaces com o usuário. É claro, isso daí faz parte do nosso cotidiano, né? São elementos de interfaces gráficas responsáveis por identificar objetos ou tarefas que passam para o usuário a comunicação efetivamente proposta. O ícone, como todo mundo sabe, representa algo, um produto, uma tarefa, né? Um objeto qualquer. Então, lembra-se muito rapidamente o que a gente deseja. E é bastante utilizado, mesmo para
as interfaces gráficas de usuário é um recurso bastante difundido, né? O aspecto dos ícones nas páginas da web pode chamar a atenção do usuário para uma determinada informação. Ao se projetar um ícone, dois fatores são importantes: o reconhecimento e a memorização do usuário. Claro que também você não vai elaborar um ícone aí que dista totalmente do que ele se propõe, do que ele está relacionado. Pois a lógica funcional de um elemento gráfico ele pode favorecer ou inviabilizar uma tarefa. É isso? Sobre links, poderíamos destacar que a característica principal do link é fazer a ligação para outro documento, ou mesmo trechos ou partes do mesmo documento. Segundo Nielsen, ele coloca que através do link o usuário controla seu próprio destino na navegação. O link em um hipertexto é grafado ou sublinhado em cor distinta do restante do texto formal, também para que o usuário consiga identificar rapidamente, né, onde existe um link ou não, o que é um link ou não. Ao se clicar no link, ele transporta o usuário para uma outra página ou parte da mesma página, né? Os links podem ser caracterizados por palavras, textos, expressão, imagens, né? Mesmo ícones. A gente já poderia estar fazendo uso aí. Bom, URL. A URL refere-se a um endereço que remete para um site ou página da web, né? Então, toda a página deve ser rastreada pelos browsers, navegadores e conduzir o usuário para a navegação, né? É através desses navegadores que nós acessamos aí os sites, as páginas, né, através de suas URLs. É completamente contra os princípios básicos da web que existam páginas que não possam ser referidas por uma URL, ou seja, é um local único, né? Não é. Então, justamente isso significa Uniform Resource Locator, né? Localizador uniforme de recursos, né? E é único, é um endereço único aí que vai ser traduzido na verdade para um endereço IP, um endereço lógico. Então a URL é estruturada da seguinte forma, né? Por exemplo, protocolo, aqui nós vamos ter o protocolo máquina caminho recurso. O que é que a gente poderia colocar como exemplo aí para essa estrutura básica? HTTP, que é o nosso protocolo, né? Protocolo de transferência de hipertexto. E aí a gente vai ter aqui o www, que é justamente um dos serviços da internet também, aí, né? O World Wide Web. icmc.usp.br, teremos aqui /ensino, /material, /html, /url.html. Então o protocolo de acesso ao recurso, como nós já dissemos, é o HTTP. Ele que vai fazer o download aí dos recursos desse site, dessa página, para o nosso browser, para a nossa máquina, para que seja interpretado e visualizado. A máquina a ser contactada, ou seja, é justamente esta parte da nossa URL aqui que vai ser traduzida para o endereço IP, endereço lógico, através de serviços como DNS. O caminho de diretórios até os recursos, aqui nós teremos aqui, né, um caminhozinho, né, que a gente também costuma chamar de path, né, caminho, ensino /material /html, existe uma organização hierárquica aí, né. O recurso, o arquivo a ser obtido, no caso aí é justamente o arquivozinho aí com sua extensão HTML, né, url.html. Bom, esse recurso Flash, o que a gente poderia colocar sobre o Flash? Segundo Nielsen, né, o Flash é um ambiente de programação e deve ser utilizado para oferecer aos usuários poderes e recursos adicionais que não estão disponíveis em uma página estática. Utilizar o Flash para navegação não é uma boa ideia. Por quê? A gente coloca aí um dos problemas de usabilidade do Flash, né, pode causar obstáculos para o usuário no lento processo de navegação, pois faz com que as pessoas não consigam obter rapidamente as informações que precisam. É um recurso bem interessante, dá uma certa dinâmica, né, com animações dentro do seu site, dentro da sua página, mas também tem essas deficiências aí. Se você, o usuário que se propõe a utilizar aquele site, ele tem uma conectividade que deixa a desejar em termos de velocidade, então não é um recurso muito adequado para ser utilizado, né? Mas é um recurso a mais aí que, dependendo da situação, pode ser lançado em mão dele.
Bom, por último aí a gente coloca alguns exemplos, né, de browsers, os browsers mais utilizados, né, pelo menos os que também já foram os mais utilizados. Então o que significa aí esse browser navegador? É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais, né, na websites, também conhecido como páginas, que obedecem à linguagem HTML, né, a linguagem de marcação de hipertexto, que estão hospedadas num servidor web. Serve como armazenador de dados e endereços, né, HTTP, sites e assim por diante. Esses servidores que vão estar hospedando. Então, um exemplo aí, nosso velho conhecido da Microsoft Internet Explorer, grande concorrente da Microsoft, aí, principalmente na década de 90, né, do século passado. Netscape aí esteve aí concorrendo diretamente com o Internet Explorer. Mozilla Firefox, né, também bastante utilizado. Nós temos aqui o Google Chrome. Né. É através do browser que o usuário visualiza as páginas dessa web. Né. Muitas páginas da web, pela sua característica de interface gráfica, podem apresentar problemas na sua apresentação de visualização. Isso, claro, mudando de um navegador para o outro. Por último, nós temos aí também bastante, que está hoje em destaque, o uso do Spark, né? Então, browsers bastante interessantes. Bom, pessoal, eu desejo para vocês bons estudos, né? Peço que vocês verifiquem as dicas que estão nas atividades de classe, de casa, sobre a nossa avaliação que será aplicada no próximo dia 20. Então, basta que vocês estudem por todas essas atividades repassadas semanalmente. Atividade de casa, de classe, atividades online do Hot Potatoes, né? Então, vejam essas atividades, revejam, né? Leiam bastante, né? Que a prova vai ser baseada nessa relação de atividades. Então, boa sorte para vocês. Mais uma vez, estou à disposição, me coloco à disposição. Desejo um Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo, prosperidade, saúde, sucesso na vida profissional de vocês. Né? E qualquer dúvida, sugestões que vocês tenham, novamente eu repito, manda um e-mail para nós. Tá? Então, tudo de bom e até, quem sabe, aí um próximo encontro, né? Aqui dentro da educação à distância. Um abraço a todos.